Tudo bem com vocês? Oi, Iago, bom dia. Gabriela, Lucas, Opa. ligue a câmera. O Lucas, por favor. O Alan, agora tá com o celular, tá com o WhatsApp Horrível, agora. tia. Horrível, tia. Agora que Horrível. você mandou mensagem, a tia mandou mensagem para você no antigo. Aí depois que você mandou de novo, aí eu lembrei, fui. Aquele outro lá, tia, eu perdi meu negócio. Meu chip, Perdeu? meu chip foi mais ou menos bloqueado, sabe? Uhum, Aí como eu tenho dois, né? Aí eu tô usando esse. tá usando esse. Certinho, então. Maria Eduarda, bom dia. Meninas, então vamos começar nossa aula de hoje. Primeiramente, quero desejar um bom dia para vocês. Aula passada, a gente respondeu um questionário, não foi isso, meninos? Gabriela, Luiz Felipe, isso. Então, hoje, deixa eu ver aqui, o que é que o Iago tá falando? Tem como pôr crédito? Crédito de quê, Iago? Crédito de quê, Iago? Entendi, não. Maria Eduarda, bom dia, minha flor. Como eu estava dizendo para vocês, na aula passada de geografia, a gente primeiramente respondeu os questionários, que a tia Adriana passou 10 questões, e depois fez a correção. E hoje a gente vai continuar falando sobre a África. Hoje a gente vai falar do movimento que teve lá, que foi questão política, o que foi Apartheid. Então vamos pegar o livro na página 375 e vamos dando continuidade ao nosso conteúdo de hoje. Então eu quero a participação de vocês, vou fazer leitura e explicação, mas também quero a participação de vocês, para não ficar só um monólogo, tá bom? Gabriela, onde você está indo, Gabriela? Calma aí, tia. Tá bom. Luiz Felipe, cadê você? Sumiu do meu rumo. Agora voltou. Gabi tá fazendo um tour pela casa. Tá fazendo um tour, né? Ela já bebeu café hoje? Eu acho que é por isso. Ela bebeu muito café, ela tá muito elétrica. Não, tia, eu não bebi, não. Não bebeu café hoje? Ela não é alcoólatra. Tá, coloca o lençol. Nossa, que legal, então. Então, já estão com o livro na mão, então vamos começar. O que foi Alfapaide? Que página? Página 375. Lucas, a câmera, não quero ver o pintinho, não. Com a colherzinha na mão. Alan, cadê você, Alan? Isso, tá bonito. Parece que tá de bigode. Deixa eu ver aí seu bigode. Cresceu o Não, tia, eu tô no bigode. escuro, tia. Meu bigode não dá pra ver, não. Não dá pra ver, não? Mas tá charmoso. Olha, você vê, na Ela pandemia, gosta o Alan de cresceu o bigode. Olha que coisa boa. Fez bem a pandemia. Alan. Eu não tô nem saindo de casa, tá? Perfeito. Agora hoje o Luiz Felipe vai participar mais, né? Agora, né, nessa aula, vai fazer Ô, leitura, vai tia, o meu explicar. celular, eu descobri ontem que, tipo assim, tem como fazer tela dividida, sabe? Aham. Aí eu cliquei aqui sem querer, aí eu entrei no joguinho, aí minha tela tá dividida no trem. Eita. Foi A sem da minha mãe querer. também tem como fazer isso. Tem, Eu né? fazia isso no Drive. Michele tá toda bonita também, produzida, com o livro na mão. Então vamos começar. A Gabriela já parou o tour dela. Então vamos começar então. Já. Então vamos. O que foi a Alfapaide? Evidente, desigualdades sociais entre a população branca e a população negra na África do Sul são o resultado de décadas de privilégio e domínio político e econômico de uma minoria branca. Então, o que é isso, tia Adriana? Então, a gente vai trabalhar o que foi a FAPART. O FAPART foi um movimento que teve em prol de uma política e economia. Como a gente vem estudando sobre a África, a tia Adriana explicou para vocês que teve a África Islâmica e a África o quê? Subsaariana, né? E agora, isso, Gabi. E agora a África deu uma dividida, não só por conta dessa divisão religiosa, vamos dizer assim, que desde o início eu venho falando para vocês sobre essa divisão, era uma divisão econômica,
visionária, dizendo que era religiosa e na verdade não era. E hoje a gente vai falar desse movimento que foi, um movimento político, a FAPARD, que é o quê? Eles fizeram um protesto, né, a população branca e a população negra, sendo que a população branca era minoria, né, e mesmo assim, eles dominaram, vamos dizer dessa forma, a questão política e econômica, né, na África do Sul. Então, no ano de 1948, entrou em vigor na África do Sul um conjunto de medidas de segregação racial, conhecido como AFAPARD. Então, foi um movimento, vamos dizer dessa forma, onde que começou a ter essa disputa de questão de cor, branco e negro, imposto pela minoria branca. Eles queriam a separação de tudo. Eu não sei se vocês viram um filme falando sobre isso, mas eles tinham essa separação até dentro de casa. As empregadas não poderiam usar o mesmo banheiro, faziam um banheiro lá no final da casa, fora da casa, né? Tinha uma disputa muito elevante. Eles não queriam ter contato com os negros. E eles eram minoria, a população branca da África. E mesmo assim, eles queriam dominar, por conta da economia. Queria mandar, né? A palavra certa. Formado por descendentes de colonizadores ingleses e holandeses, os últimos conhecidos como boeres e africaneses, sobre a população negra. Então, foi imposto dessa forma para eles. Não queremos ficar próximo de vocês, então vamos fazer essa separação. De acordo com essas medidas, indivíduos negros eram obrigados a circular apenas em determinadas áreas, proibidos de frequentar os espaços públicos destinados à população branca. E, de modo geral, não tinham os mesmos direitos civis, políticos da população branca. Como eu disse para vocês, eles poderiam trabalhar para a população branca, porém, era tudo dividido. Eles não poderiam comer da mesma comida que os patrões, eles não poderiam utilizar o mesmo banheiro, era feito um banheiro lá fora. Mas, na verdade, não era um banheiro, era mais uma privada, era um buraco onde eles faziam xixi, vamos dizer dessa forma, né? Fazer suas necessidades físicas. Então, eles eram tratados como se fosse um bicho, vamos dizer dessa forma, e eles sofriam bastante preconceito. E até hoje ainda sofre preconceito na África. Além disso, suas moradias ficaram restritas e bações em áreas nas quais o solo era menos fértil. Então, a população negra, ela ficou com uma parte, né? E os brancos ficou com uma parte. A parte branca era a parte que mais gerava lucro, que gerava economia, né? E a parte negra que eles ficaram, que era minoria, vamos dizer assim, pedaço pequeno, onde o solo não era fértil. Então, não tinha como eles economicamente subir e ter alguma coisa. E até hoje eles sofrem com isso, né? Passam fome, podemos ver uma parte da África que ainda sofre com isso. O AFAPARD durou oficialmente de 1948 a 1991. E após intensa pressão internacional, ocorreram eleições democráticas, diretas no Brasil. Nelson Mandela, podemos observar essa foto dele aqui, é o Nelson Mandela. Já vimos, você já viu alguma... Parece uma mulher. Ele é um homem, foi casado 3 vezes. Ele teve um filho somente. Por 3 vezes. 3 vezes. E ele era advogado. Ele correu atrás de seus estudos em busca de melhoria, né? E aí a população branca ficava de olho nele, porque ele era muito inteligente. Muito inteligente. Então a população branca não queria ele solto, porque ele queria estudar, ele queria ser político e comandar a África. E a população branca, por ser a minoria, ser pouco, eles dominavam por questão econômica. Mas se fosse pelo povo, eles não dominavam. Entendeu? Então, eles queriam que ele fosse preso, porque senão aí ele não ia concorrer à política daquela determinada região. E aí começou a eleição democrática. Lógico que a população negra vai eleger um líder negro, né? Eles não vão eleger um líder branco, sendo que estava tendo essa disputa, que é a questão da FAPARD, né? Que foi esse movimento. Então, Nelson Mandela, em 1918 a 2013, que ele viveu até 2013, foi a morte dele. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da biografia dele para vocês entenderem um pouquinho. Uma das mais importantes figuras do Congresso Nacional Africano.
do CNA, principal organização política oposição da FAPARD. Foi eleito presidente da África do Sul em 1994, após ser perseguido pelo regime branco sul-africano, em que foi capturado e permaneceu encarcerado durante 27 anos. Como eu disse para vocês, Nelson Mandela era um líder negro, onde que ele era muito inteligente e buscava esse conhecimento. Então, a população branca viu que ele era visionário e queria ser um político, né? Então, ela começou a, não é inventar, mas colocar armadilha para Nelson Mandela ser condenado, né? E ele foi condenado, ele foi preso e ficou encarcerado 27 anos. E quando ele era casado com a Martha, não sei o sobrenome dela, mas é Martha Usgren. Eu não sei falar esse nome em inglês, mas é esse nome, mais ou menos. Michelle, a Câmara, o Alan também, por favor. E ela foi a primeira mulher dele. E ela lutou Minha tá com ele. ligada? Oi, Alan, pode falar. A minha tá ligada? Tá preto. Tá preta, meu bem. Olha, pra mim que tá de boa, tô mexendo. Mexe nela de novo, liga e desliga ela de novo. Vocês não estão me vendo, não? Não, tá pretinho, né, Gabi? Tá Ó. tudo preto. E agora? Eu tô mexendo. Dá pra ver? Pareceu. O Iago bigode tá tocando mexendo. alguma coisa na câmera. Brincadeiras à parte, meninos, mas até aqui tá dando para vocês entender o que a tia Adriana tá dizendo? Certo, então vamos continuando então. Então, Nelson Mandela, no período que ele estava 27 anos encarcerado, ele teve sua primeira mulher. E ela foi que correu atrás de seus direitos, correndo atrás, levando livro para ele lá na prisão, para ele ficar cada vez mais a par do que estava acontecendo. E aí eles começaram a perseguir essa esposa dele. Começaram a perseguir porque sabia que dentro da cadeia ele estava fazendo esse movimento também com os negros. E ele ia sair e ia dominar a África. E aí, em seu mandato, Mandela promoveu um discurso de interação racial. E quando ele completou 27 anos, a sua esposa conseguiu, junto com o advogado, soltar Nelson Mandela. E Nelson Mandela estava quase formando quando foi preso. E aí ele não podia assumir a advocacia, porque ele era advogado de título, vamos dizer assim. E ele não podia. E ele ingressou E na ficou com o nome política. sujo. Oi? E ficou com o nome sujo. Ficou com o nome sujo. Isso mesmo, Luiz Felipe. E aí ele pensou, agora eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou entrar nessa política e vou revolucionar a África. E com isso eu posso garantir meu direito de advogar. E aí ele fez isso. Ele foi com tudo. E no ano de 1994, quando eu tinha 1 aninho de idade, ele entrou na política. E foi o primeiro presidente negro a liderar a África. E por muitos anos ele liderou a África. Depois, daqui a pouco, vamos chegar, até 1997, mais ou menos. Em seu discurso de integração racial voltado à reconciliação à população negra com a população branca e baseado no ideal de nação arco-íris, que seria governar para todas as cores. Então, no seu primeiro mandato, ele quis igualitar. Ele quis o quê? Unir as questões racial. E ele foi conseguindo aos poucos, só que o domínio econômico foi tomando conta da África, né? E ele foi deixando algumas coisas de lado, porque senão não dava para ele seguir na política. O CNA continua no poder após vencer seguidas eleições. No entanto, a igualdade de direitos civis e políticos não foi acompanhada por uma distribuição igualitária de renda. Como eu disse para vocês, ele não deu conta de comandar tudo, ele teve que deixar algumas coisas de lado. E essa questão da renda, ele não conseguiu. Uma parte da África sofreu muito, que era, como se diz, era a população dele, negra, e sofreu questão de renda, passou fome literalmente. Ele deixou de lado, e a maior parte da riqueza dos países ainda se concentra nas mãos de uma minoria branca. Então, a minoria branca até hoje, no século Adriana. XXI... Oi, Michelle. É a mãe da Michelle. Sim, mãezinha. Ela tá passando mal, desde ontem ela tá passando mal, tive que levar ela no hospital, ela tá passando mal. Eu posso retirar ela da aula? Pode sim, mãezinha, com certeza. Então tá, obrigada. Nada, depois manda notícia, até mais.
Melhora. Continuando o que eu estava falando, Deus abençoe que a Michelle melhore, né? Eu tô aqui falando, tá galerando, né? Mas Deus abençoe que ela melhore, em nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, a questão da riqueza ainda concentrava na parte branca, que era a minoria. Porém, eles comandavam por questão não religiosa, por questão econômica. Na mão da minoria, enquanto a maior parte da população negra vive em condição de pobreza. Então, até os dias de hoje, no século XXI, a grande maioria da África do Sul é pobre. Muito pobre de passar fome. Vocês podem ver. Retrata sempre nos jornais. Vocês já viram? Luiz Felipe, Iago, Alain? Fica passando aquela propaganda de Médicos Sem Fronteiras. O quê? Médico, Dentista Sem Fronteira. Aqui em São Luís saíram 15 médicos, entre médico e dentista para fazer o bem na África. A minha dentista foi e ficou lá mais de 20 dias, apaixonou pelo projeto e ela vai continuar fazendo. Eu morro de vontade de conhecer a África, já falei isso para vocês. Sou muito interessada na África, muito mesmo. Vai nadando, tia, que a senhora consegue ainda é grátis. Hã? Vai nadando, que a senhora consegue ainda é grátis. Vou morrer antes de chegar lá, não sei nem nadar. Não, depois eu pedir. Deu ruim, então. Deu ruim, eu não sei não. Se eu cair no mar, eu já morro. Aquelas ondas lá, eu já afogo e pronto. Então, vamos observar. O Nelson Mandela é esse homem que está aí na foto, na página 375, né? O seu nome tribal é ovacional ao assumir a presidência da África em 1994. Ao longo do seu mandato, Mandela defendeu a nação arco-íris. Então, agora vamos ver a vida em sociedade afetada pela AFAPART. O regime separatista do AFAPART, que vigorou na África do Sul entre 1948 e 1991, decretou a separação entre negros e brancos. Com essa segregação, os negros não tinham direito ao voto, não podia se misturar aos brancos, não podia sentar em lugares destinados aos brancos, em ônibus, em lugares públicos, e a eles eram destinados aos piores empregos. Também não tinha direito de candidatar-se ao cargo político e era obrigada a morar nas áreas específicas da cidade. Por outro lado, os brancos ocupavam os melhores cargos, possuíam a maior parte das terras e tinham direitos públicos garantidos, como a saúde e a educação. Então, até o ano de 1991, os negros eram separados dos brancos na África do Sul e eles não tinham direito nenhum, como eu falei para vocês. E Nelson Mandela, quando saiu, é bem racista, até hoje Luiz Felipe, até hoje. Então, no ano de 1994, que começou a mudar. Por quê, tia Adriana? Porque no ano de 1993, a gente vai observar aqui, 92, 93, Nelson Mandela saiu da cadeia e começou a fazer o quê? Sua campanha política. Em 1994, ele conseguiu ser o primeiro eleito negro da África. E começou a mudar algumas coisas. Não mudou totalmente, né? Mas a gente vai ver mais à frente, vai entender o porquê que não mudou totalmente. Então, ele foi presidente por 6 anos. Ele foi do ano de 1994 até o ano de 1999. Então, no ano de 1999, ele quis se retirar. A gente vai entender um pouquinho sobre isso, né? Em questão disso. Então, vamos ver essa parte do gráfico aí, questão dos anos, até 1900, para a gente entender como que foi. África do Sul, dominada por holandeses e ingleses, os diversos povos africanos eram residentes, lutas e conflitos. Foi quando começou aquela disputa, né? Em questão de separação dos negros com os povos brancos, e os brancos mandavam, eles eram minoria, mas eles mandavam por questão econômica. Em 1912, formação do Congresso Nacional Africano do CNA.
que aí começou a ter uma pequena parte para a população negra. E mesmo assim não dava importância. Não dava importância para os negros, até hoje não dá. Outros líderes políticos entrou no poder, muitos não fizeram nada para a população negra e vem se estendendo até os dias de hoje. Neste Landjarketing, legislação que dividiu o território sul-africano, deixando as piores terras aos negros. Teve uma separação, os negros, os brancos dominaram a África por questão econômica, eles ficaram com a maior parte, e a menor parte, que a população negra era maior, mas ficou com a menor parte, e uma terra infértil, onde que não produzia nada. No ano de 1948, começou o início da FAPART, que foi o racismo para ser executado pelo Estado. Então, o Estado começou a impor que tinha que fazer essa separação entre negros e brancos. E começou de fato e teve essa separação que a gente viu na página anterior. Em 1955, a Carta da Liberdade, que a CNA defendeu a desobediência civil à FAPART. Então, eles entenderam que essa parte de questão política não estava agregando os negros e começou a ter uma separação, mais ainda, questão socioeconômica. E uma parte dos negros começou a votar nessas eleições. Por quê? Porque o Nelson Mandela ele começou a fazer as revoluções. Ele era líder negro, então ele começou na sua pequena parte do seu estado, ele começou a fazer algumas revoluções, se mostrar muito inteligente, muito capaz. E ele começou a se mostrar com a população e ele já estava estudando, né, direito para ser advogado. Naquela época, direito era só para ser advogado. Então ele estava estudando e adquirindo conhecimento para chegar onde ele queria. Então, como eu disse para vocês, a população branca estava de olho nele. E aí o que acontece? Ele teve um deslize. Ele cometeu alguns atos, né, em prol dos negros, que ele era líder, e no ano de 1962 ele foi preso. O líder sul-africano é preso por lutar junto aos negros contra a FAPART. Então ele estava lutando, ele teve um deslize e lutou, né, a favor dos negros para não ter essa separação, né, em busca de melhoria para no seu estado. Em 1974, a África do Sul é suspensa da ONU por sua política racista. Também sofre embargos comercial. Então, a ONU... O que é a ONU? Organizações das Nações Unidas. Isso. Não. Então, a ONU, ela mandava vários recursos, buscava vários recursos também na África, e quando ela viu que teve essa questão da FAPART, ela quis se retirar da África, e não teve mais benefício, e foi suspenso. Aí, no ano de 1989, Frederick Keynes assumiu a presidência. Elabora novas leis para o fim da FAPART. Ele foi, vamos dizer assim, um caminho para Nelson Mandela. Esse presidente eleito na África, esse Frederick, né? Ele fez algumas revoluções e quis que acabasse com esse movimento de separação. Ele queria apaziguar, mas não conseguiu, porque ele era branco e defendia sempre os brancos, porque senão ele não teria a sua partidária, vamos dizer dessa forma. Então, no ano de 1990, Nelson Mandela é libertado após 27 anos preso. Então, ele ficou em regime cárcere, né? Ficou lá preso por 27 anos. E aí, no ano de 1991, foi no final de 1991, ele conseguiu sair da cadeia graças à sua primeira esposa. E assim que ele saiu da cadeia, ele não quis mais essa esposa. Teve uma discussão com ela e não quis ficar com ela. Luiz Felipe, a câmera, por favor. E ele não quis. E aí, o que acontece? Ele teve que separar dela, e naquela época era muito complicada a questão de separação, mas ele era um líder bem influenciado, e ele entendia muito, ele estudava muito doutrina, né? Entendia muito das leis, mas não se importou, né? Já estava aí com a sua idade avançada, e ele separou dela e casou com outra mulher. E essa mulher ajudou ele na sua campanha política. Em 1993, o plebiscito, só brancos votaram e a maioria determinou o fim do FAPART. Então, um plebiscito, o que é isso? É onde que reúne a sociedade,
né? Vamos dizer assim, as partes políticas mais relevantes, né? Pode ser um bancário, pode ser um farmacêutico coisado, um médico, um veterinário, e assim, aqui tem mais poder. E eles fizeram um plebiscito. E aí determinaram que só os brancos iam votar. E a maioria determinou o fim da FAPAD, que é a separação dos brancos e dos negros. Então, quando teve esse congresso, que é o plebiscito, Nelson Mandela, ele era visionário, como eu falei para vocês. Ele viu uma oportunidade de entrar na política, engajar na política. E ele fez isso. E ele entrou na política. Em 1993, no final de 1993, ele entrou na política. Só um momento que saiu aqui. Isso. Ele foi o primeiro presidente negro eleito em eleições multirraciais no país. Aí ele começou a fazer a diferença, né? Então, Nelson Mandela, aí a foto dele. Os africanos vestem diferente, gente. O cabelo dele é maior, podemos observar. Nelson Mandela era considerado o líder da libertação dos negros, do regime apartheid, pois promoveu lutas resistências às imposições desse regime. Então, esse aí é ele, Nelson Mandela. Alguém já ouviu algum... Não é poema que a gente fala. Algumas escritas de Nelson Mandela, tem livros publicados. Eu lembro na apostila, assim, tia. Isso, uma frase. Ele era muito sábio, muito inteligente. Ele postava algumas frases assim encantadoras. As migrações da população africana, meninos, essa questão das migrações da população africana vai falar das migrações internas, que foram um fluxo verificado no interior do continente. Aí agora a gente vai parar um pouquinho, falar do Nelson Mandela, que foi um pouquinho da FAPARD. Agora a gente vai falar das migrações da população africana. A nossa aula termina em 6 minutos, né? Até 11h15, né, meninos? É isso? É. Até aqui tá tudo bem? Deu para vocês entenderem a aula ou não? Tá. Tá tranquilo? Deu. Certo. Tanto as migrações internas, fluxo verificado no interior do continente, como extremo fluxo verificados entre o continente, o resto do mundo aumentaram consideravelmente no continente africano no século XXI, que é esse século que a gente vive até hoje. Entre os fatores causados desse aumento, podemos citar a busca por melhor qualidade de vida, estabilidade política, conflitos armados e perseguições étnicas. Então, o que é isso? Então, até hoje, no século XXI, tem vários africanos imigrando para outros países, para a Ásia, para a América, em busca de melhoria. Porque, infelizmente, lá na África, não está dando para eles. Infelizmente, né? Atualmente, diversos países contam com a presença de imigrantes de origem africana, principalmente os Estados Unidos, os países da União Europeia. União Europeia, quando fala a questão da Ásia, da Europa, uma parte da Europa. O Brasil também tem recebido muitos migrantes africanos e a maioria se estabelece na cidade de São Paulo. Em muitos países da África, o envio de remessas financeiras de outros países. Então, eles vieram para cá, mas não deixaram de enviar as coisas para a sua família que está lá. Muitas das vezes não deu para trazer a família toda, mas eles mandam, né? Questão parte do que eles trabalham aqui, mandam o dinheiro para lá para eles sobreviverem. Feitos por pessoas que vivem e trabalham no exterior, configuram uma parcela importante da renda de muitas pessoas. Em relação às migrações internas, os países mais desenvolvidos da África do Sul são os polos de atração de imigrantes e de países vizinhos, os mesmos de outras regiões da África. E esses migrantes passam a conviver com problemas como preconceitos contra estrangeiros, embora também seja do mesmo continente. Então, assim, ainda assim sofre algum preconceito por questão racial, por questão da sua cultura, por questão da sua fala, que muitas das vezes não é parecida com a nossa. Então, ele sofre com isso, principalmente nos Estados Unidos, né? Um grande número de refugiados de guerra vem de regiões onde ocorrem conflitos e os problemas associados à pobreza são mais sentidos resultados em fluxo migratório em direção aos países vizinhos. Então, eles começaram
vamos dizer assim, a morrer pelo seu país. Por isso que deu muito homem-bomba naquela época do Bush, lá nos Estados Unidos. Vocês devem ter estudado isso em história, que eles saíram para morrer pela sua nação. Quem está falando comigo? Ninguém? Não. Embora o continente africano se torne cada vez mais urbano, diversos países apresentam um cenário de êxodo rural, passando por um rápido processo de urbanização da população, que será tratado com mais detalhe no capítulo 8. Então, a tia Adriana vai dar muito ênfase, porque vai falar um pouco do meio ambiente, da África em si, da questão econômica e do meio ambiente no próximo capítulo, que a gente vai estar trabalhando. Vamos continuar falando da África. É um capítulo muito extenso, como eu falei para vocês, vamos estudar 2 capítulos falando sobre a África. E o próximo capítulo, a gente fechar o 4º bimestre, com êxito, que são os problemas ambientais, com a degradação do solo, desertificação, entre outros fatores que impulsionaram o fluxo migratório em direção às cidades. Como eu disse para vocês, com a separação da FAPAR, os negros ficou com uma parte, né? E a população negra ficou com uma parte infértil, não produzia nada, né? Em questão do meio ambiente foi muito afetada. A população branca já tinha essa economia já girando, vamos dizer dessa forma, e ela permaneceu no mercado tranquilamente. Já os negros sofrem até hoje com isso. Então a gente vai ver no próximo capítulo. E agora eu vou finalizando a nossa aula, né? Falta 1 minuto para o término. Que vocês tenham um ótimo dia e que Deus abençoe vocês. Um beijo da tia Adriana. Obrigada, tia. Tchau, tchau. Foi Ela ótimo quem estar agora? com você. Quem sabe informar? Não sei. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, minha linda. Com Deus.